Manaus vai ganhar em breve um novo hospital pediátrico Rio Solimões da Apvida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica. Eu quero iniciar a nossa conversa de hoje agradecendo a Deus por, primeiro, me possibilitar voltar aqui, porque é por vontade dele que eu estou de volta ao estúdio de entrevistas aqui do Portal do Holanda para dar prosseguimento a esse projeto, A Hora do H. E estamos recomeçando, a semana começando e a gente recomeçando toda a nossa atividade profissional. E eu quero agradecer a Deus também por manter essa tradição de, na segunda-feira, eu trazer uma personalidade, e hoje eu estou trazendo uma senhora personalidade, que vem abordar um assunto que jamais foi abordado, depois de mais de 1.200 entrevistas desde o início desse projeto, em 2018. Então, eu acho que eu acertei o número de 2018, ou foi 2018, 2017. Depois eu vou ver e digo para vocês. Mas nós vamos completar agora, em outubro, 5 anos de transmissão do projeto A Hora do H, aqui no Portal do Holanda. Eu recebo hoje a doutora Luana Kelly Lima Santana. A doutora Luana Kelly, prestem bem atenção, hein? Ela é presidente do Conselho Regional de Farmácia do Amazonas. Ela é professora adjunta na Faculdade Unip Manaus, especialista em análises clínicas. Ela é farmacêutica, especialista em gestão da assistência farmacêutica, atuante no Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil Sul da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, a Sensa. Ela é também vice-presidente da Comissão Permanente de Farmácia e Terapêutica, Sensa Manaus e SES Amazonas. Ela tem uma experiência de 10 anos em assistência farmacêutica com atuação na saúde mental. Ela também tem uma vasta experiência em indústria farmacêutica multinacional, Risamisto. Muito bem. Por que eu uni esse mini CV da doutora Luana Kelly, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Amazonas? Porque nós vamos tratar de um assunto que é muito delicado e, ao mesmo tempo, é um assunto que precisa que a comunidade se debruce sobre ele, primeiro, para dar a ela o apoio que ela precisa, a força que todos os farmacêuticos do Amazonas precisam. Eu estou falando do Amazonas porque nós estamos tratando, né, do nosso quadrado, aqui na cidade de Manaus. Então, o que acontece? Ela veio para cá porque eu percebi uma coisa que eu acho que tem muito manauara que já percebeu. É o seguinte, e eu vou ler para vocês. Eu acho que está saltando aos olhos de todos que moram em Manaus o seguinte: o número de farmácias que tem aqui em Manaus. E não é só isso, o número de farmácias que estão abrindo em Manaus. Não é só, aqui em Manaus tem tantas farmácias, mas é o número de farmácias que continua abrindo aqui na cidade de Manaus. Faça um exercício. Procure, ao sair de casa hoje, ou voltar para casa hoje, de ficar olhando nas esquinas de Manaus, para ver quantas esquinas, eu estou exagerando um pouquinho, mas veja quantas esquinas em Manaus tem agora uma farmácia. Até aí tudo bem, eu acho, né? Mas, doutora, me permita só ler mais uma coisa aqui para ilustrar os nossos espectadores sobre o tema da entrevista, da conversa de hoje. Segundo o Sebrae, Manaus está entre as 4 cidades brasileiras que mais abriram farmácia no primeiro semestre deste ano, de 2023. E o segmento das farmácias continua em expansão. A Receita Federal anunciou que atualmente existem em funcionamento no Brasil 122 mil farmácias. Isso aqui já está defasado, porque quando eles publicaram isso, há mais de 2 meses, espera lá, quantas farmácias já abriram? Ali no Coroado, eu vi ontem uma farmácia que está para abrir, está para inaugurar. Então,
A pergunta que não quer calar, e está aqui o cerne de toda a nossa questão com a doutora Luana, ok? A pergunta que não quer calar. Todas as farmácias, olha lá, 122 mil farmácias, e aqui em Manaus, ela é quem vai dizer para a gente. Todas as farmácias obedecem à obrigatoriedade da presença do farmacêutico nesses estabelecimentos? Cada farmácia que a gente vai, porque é uma lei, é lei, tem que ter um farmacêutico dentro de cada uma das farmácias. Ok? Outra coisa, esse número, outra pergunta, esse número que nós temos aqui, 122 mil farmácias, já inclui as farmácias clandestinas, as farmácias ilegais, porque elas existem e nós vamos conferir aqui. A entrevista de hoje é voltada para os farmacêuticos, todos os farmacêuticos de Manaus. Não é abertura de farmácia não, porque isso aí é incontrolável, mas os direitos dos farmacêuticos são direitos estabelecidos e estão aí para serem defendidos. E os nossos direitos como cidadãos também, cidadãs. Desculpa eu ter me alongado tanto, mas eu precisava ilustrar os nossos espectadores com essas notícias para dizer do porquê que a senhora veio aqui. Seja muito bem-vinda. Boa tarde Humberto, boa tarde a todos os espectadores. É uma honra estar aqui no Portal da Holanda falando um pouquinho sobre a nossa profissão, né? A farmácia é uma profissão milenar e é muito importante a gente prestar esse serviço de divulgar a importância do profissional farmacêutico para a saúde pública, né? E quando a gente fala em farmácias, drogarias, a gente está falando em estabelecimento de saúde. Sim. E para falar de estabelecimento de saúde, a gente não pode desvincular o papel do profissional farmacêutico, que é fundamental para que esse serviço seja o melhor possível empregado à população. Doutor, a primeira pergunta que eu tenho para a senhora é a seguinte: quando a gente ia na farmácia, há pouco tempo, sim, a gente chegava lá e o balconista era o farmacêutico. Eu chegava lá e dizia, mano, o que tem aí para dor de cabeça? O que tem aí para uma dor aqui? O que tem aí para isso e para aquilo? E o balconista, olha, isso aqui é pai d'égua, esse remédio resolve tudo. As pessoas se consultavam com os balconistas e não era preciso receita. Agora mudou. É obrigatório a receita médica e o balconista não dá psica. O balconista não deve dar psica. Tá certo isso, doutor? Tá sim, Humberto, porque quando a gente fala em medicamento não é brinquedo. E medicamento, apesar de existirem os medicamentos que a gente chama isentos de prescrição, que são aqueles que estão disponíveis no balcão, nas prateleiras, de acesso fácil ao cliente. Para esses não precisa, né? Para esse não precisa receituário. Mesmo não precisando de receituário, o nosso Brasil, o nosso país, ele já é reconhecidamente, né, um país que se automedica, ou seja, utiliza medicamentos de qualquer forma, né, indicado pelo vizinho, pelo um parente, etc. Então, e um parêntese, o remédio que faz bem a uma pessoa não necessariamente vai servir para mim, exatamente, mesmo que seja o mesmo problema, porque cada organismo é um organismo e o médico é que sabe disso, não é isso, doutor? Exatamente, então assim, mesmo aquele medicamento que você usa hoje e eu apresente algum tipo de sintoma parecido com o seu e você indique para eu utilizar, pode não ser o mais adequado para mim. E pode me complicar. Pode complicar, com certeza, porque medicamento sendo utilizado de forma inadequada, ele pode desencadear várias reações adversas, né, sintomas não esperados e até mesmo levar a uma crise alérgica, levar até mesmo ao óbito. Porque dependendo do grau, né, da crise alérgica, da intoxicação pelo uso desses medicamentos, isso pode levar até a óbito. E a gente tem assim vários medicamentos que teoricamente são inofensivos, mas que também não podem ser utilizados por longos períodos. Sim. Se utilizados por longos períodos, podem trazer também danos aos outros órgãos do paciente. Então, o órgão que não tinha nenhum problema passa a ter por causa do uso incorreto do medicamento. A gente viu agora, por exemplo, com a pandemia da Covid, né? A Covid é quando, no início ali dos casos de Covid, as transmissões, muito não se sabia ainda sobre como tratar essa doença.
Então, se especulava muito sobre Sim. o uso de um medicamento X, medicamento Y. As pessoas passaram a utilizar o medicamento como se fosse prevenção e aí passaram a tomar o medicamento diariamente. Né? Vou tomar esse medicamento diariamente para evitar que eu adquira o Covid, por exemplo. Então, isso causando um dano ainda maior para o seu organismo, muitas vezes comprometendo o fígado, intestino, Sim. outros órgãos e em muitos casos até mesmo casos em que evoluiu para um câncer e até mesmo para óbito mesmo. Doutora, me diga uma coisa. Toda farmácia deve ter, eu estou assumindo uma farmácia que é completa. Sim. O remédio que tem a tarja vermelha e a tarja preta, não é? Sim. Muito bem. Qual é a diferença, doutora, do remédio de tarja preta e o remédio de tarja vermelha? Para as pessoas entenderem o quão importante é a receita médica em relação a um remédio com tarja vermelha e um remédio com tarja preta. Bom, o medicamento de tarja vermelha, ele necessariamente precisa de um receituário, né? Um receituário médico. Muitas vezes também pode ser um receituário de um dentista, cirurgião dentista ou outro profissional de saúde, que possa estar prescrevendo aquele medicamento para ser utilizado num período X e da melhor forma correta. Por isso que a gente costuma dizer assim, que o receituário, ele é como se fosse a receitinha mesmo do paciente Sim. de como ele tem que tomar aquela medicação. E que ele recebeu por causa de uma consulta médica, não é isso, doutor? Exatamente. Então, assim, nesses casos em que o medicamento de tarja vermelha são prescritos, são medicamentos que são utilizados para várias condições clínicas, mas que não causam, por exemplo, dependência, como Sim. o caso dos medicamentos que tem a caixinha lá com aquela tarja preta. Os de tarja preta são os medicamentos sob controle especial. Eles normalmente só podem ser vendidos em estabelecimentos que contêm o farmacêutico presente. O farmacêutico tem que estar presente. Obrigatoriamente. E somente quando o cliente trouxer o receituário em 2 vias, prescrito pelo profissional. Porque uma fica retida, não é? Fica retido a original e a segunda via fica com o paciente. E esse medicamento, ele é inclusive escriturado, né? É feito toda a parte de registro, de anotação da quantidade de medicamento que saiu para cada paciente, e isso tudo é controlado o sistema de vigilâncias sanitárias, justamente porque são medicamentos sob controle especial que causam dependência química e física. Doutora Luana Kelly, muito bem. Eu preparei o terreno inicial para nós mergulharmos agora nessa questão, né, do nosso tema de hoje. Eu li, abrindo a entrevista, que a Receita Federal declarou que tem 122 mil farmácias no Brasil. Eu também disse na abertura da entrevista que aqui em Manaus agora não dá para não perceber, está abrindo farmácia em todo canto. Eu nunca vi. Tem até um caso que a senhora me falou de 2 farmácias aqui na Torquato Tapajós, no caminho para o aeroporto de Manaus, uma farmácia do lado da outra. Quer dizer, doutora, me diga uma coisa. Até aí tudo bem? Até aí, ok? Morreu o Neves. Agora, nos fale da obrigatoriedade da lei que reza que toda farmácia tem que ter um farmacêutico. A senhora acabou de dar um exemplo dos remédios de tarja preta, que a obrigatoriedade do camarada lá, do farmacêutico que está nessa farmácia, é crucial, é necessário. Me diga uma coisa, todas essas farmácias, aqui a pergunta é direta para a senhora, na lata, todas essas farmácias que estão abrindo em Manaus, elas têm obrigatoriedade de ter, enquanto estiverem com as portas abertas, de ter lá dentro, com a equipe, um farmacêutico responsável? Sim, Humberto. A gente tem 2 legislações que são claras, né, quanto à obrigatoriedade de ter um profissional farmacêutico prestando assistência em todo o horário de funcionamento. Então, se essa farmácia ela funciona de domingo a domingo, ela tem que ter profissional farmacêutico. 24 horas, se ela abrir 24 horas. Tem que ter farmacêutico. Então, assim, nós temos a Lei Federal 5.991, de 1973, e temos a Lei 13.021, de 2014,
que reforçou a importância de ter o farmacêutico responsável técnico nesses estabelecimentos, inclusive, né, unidades hospitalares e farmácias públicas também. Então, são leis que já foram bem consolidadas. O Conselho de Farmácia, ele é o órgão responsável por fiscalizar esses estabelecimentos para comprovar que eles executam da melhor forma possível a lei, que tem profissional farmacêutico presente, e cabe a todos esses estabelecimentos também registrar junto ao Conselho quem são os seus farmacêuticos responsáveis. O SEBRAE declarou, e eu também falei aqui, que essas farmácias colocam hoje Manaus, a abertura dessas farmácias, na 4ª posição do número de farmácia no Brasil. Muitas dessas farmácias, está lá na notícia, que eu, logicamente, que é a minha fonte, diz lá que essas farmácias, muitas delas são pequenas empresas. Aí eu peguei e fui fazer o dever de casa. Eu fui numa pequena farmácia, num posto de gasolina, tinha um camarada só, e eu perguntei dele, eu tô querendo um remédio aqui, eu poderia falar com a farmacêutica? Olha o que ele disse para mim. Não, eu tenho muita experiência, o senhor pode falar comigo que o senhor é farmacêutico? Ele disse, não. Eu digo, mas eu tenho experiência, eu estou aqui há 200 anos. Eu falei, não, mas eu quero falar com uma farmacêutica, que eu quero ter certeza que esse remédio aqui, eu tenho umas perguntas. Ele disse, não, o senhor fala comigo que eu lhe ajudo. Eu digo, e a farmacêutica? Não, ela saiu, ela foi bem ali, mas ela volta daqui a pouco. Daqui a pouco quando? Não, hoje à tarde ela vai estar aqui. Outra farmácia. Eu cheguei lá e falei, 2 mocinhas interessantes e muito solícitas, elas disseram, não, a farmacêutica não está, mas me diga aí o que o senhor quer que eu ligo para ela e ela vai me ajudar a resolver o seu problema. Eu digo, não, você me desculpa, me perdoa. E, logicamente, eu fiz tudo isso sem perder a ternura. Mas eu preciso olhar para falar, eu quero ver a farmacêutica para ela me falar sobre esse problema que está tendo aqui. Aí ela disse, não, mas o senhor me diz que eu ligo para ela e ela pelo telefone vai resolver. A terceira farmácia, eu cheguei lá e disse, eu gostaria de falar com a farmacêutica. E isso é uma farmácia grande. Eu fui numa grande. Também, né? Fazer o comparativo. Para eu comparar tudo. E eu cheguei lá e falei, eu gostaria de falar com a farmacêutica. E o rapaz também, muito delicadamente, ela foi bem ali, mas ela volta já. Aí eu falei para ele, esse volta já é quanto tempo? Ele disse, não, ela disse que foi bem ali resolver um problema que furou o pneu da bicicleta dela, mas ela volta já. Eu digo, eu vou esperar então. E nada da farmacêutica voltar. E eu ali esperando. Aí ele disse, não, tem um pouquinho de paciência que ela já vem. E conclusão, eu falei, não, deixa para lá, eu já vou embora. Na verdade, o que eu queria constatar é que não tinha uma farmacêutica. E digo uma coisa, o que o cliente, eu devo fazer a próxima vez que eu for numa farmácia e não tiver um farmacêutico? Qual é a atitude de todos os clientes de farmácia aqui em Manaus, quando chegar na farmácia, não tem um farmacêutico, o que eles devem fazer, doutora Luana? Humberto, hoje, mais do que nunca, né, os nossos profissionais farmacêuticos, eles prestam assistência farmacêutica que não é igual àquela de antigamente, onde o profissional, ele ficava no estabelecimento, muitas vezes escondidinho numa salinha ou então atrás do balcão e deixava o balconista fazer o atendimento. Era assim. Hoje o profissional, ele tem que estar ali acompanhando todas as vendas, fazendo as orientações. Ele tem que estar visível. Tem que estar visível. Os estabelecimentos devem possuir a certidão de regularidade técnica, que é um documento que tem que ficar fixado na parede. Toda farmácia tem que ter. Junto com a licença sanitária, o documento do Conselho de Farmácia, com a lista aquelas coisas, alvará, aquelas coisas, tem que estar tudo ali na parede. Tem um específico do Conselho de Farmácia que vai estar lá o nome dos responsáveis técnicos, do farmacêutico. Emitido pelo Conselho de Farmácia, que a senhora preside. O nome do farmacêutico que tem que estar lá naquele momento. Hoje a legislação ela é clara. Isso é lei, isso é obrigatório. É obrigatório. Hoje
a gente tem resoluções do Conselho Federal em que se, por exemplo, o profissional farmacêutico precisa se ausentar por qualquer motivo que seja, ele pode prestar uma comunicação prévia para o Conselho, informando da sua ausência, e o estabelecimento é obrigatório providenciar um farmacêutico substituto. A farmácia não pode ficar não dia sem um farmacêutico? Não. Tem uma única não tem exceção. Desculpas. Tem uma única exceção, Humberto. Quando o contrato de trabalho do farmacêutico com o estabelecimento ele é finalizado, por exemplo, o farmacêutico foi dispensado ou então finalizou o contrato dele de trabalho, ele tem que formalizar para o Conselho de Farmácia, né, o que a gente chama de baixa de responsabilidade técnica, e aí o estabelecimento, por lei, tem um período para poder fazer a contratação de um novo farmacêutico, que é de até 30 dias. Muito bem. Só que a vigilância sanitária ela é bem específica no sentido de que a lei ela é clara de que o estabelecimento pode funcionar até 30 dias, mas nesse período ele não pode, por exemplo, comercializar medicamentos de controle especial, tarja preta, fazer aplicação de injetáveis, vender antimicrobianos, não pode, antibióticos, não só pode fazer isso na presença do farmacêutico. Exatamente. Muito bem. O doutor Arnaldo Oliveira, que a senhora é conhecido seu? Sim. Ele mandou uma pergunta para a senhora. Ele perguntou o seguinte: minha presidente, nas farmácias agora estão fazendo uma triagem para a elaboração de exames clínicos, quer dizer, de laboratórios. Aí ele quer saber, as exigências são as mesmas para os laboratórios? Em outras palavras, veja se eu entendi bem a pergunta dele, que em farmácias as pessoas irão fazer exames clínicos, levar lá o que é solicitado, né, para que os exames sejam, né, realizados para as farmácias e não para o laboratório clínico. Né? E outra coisa, vão contratar mais farmacêuticos para que esse novo serviço seja dispensado nas farmácias? O que a senhora tem a dizer sobre isso, doutor? Então, em maio desse ano, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, editou uma resolução, a RDC 786, que substituiu a 302, que era de 2005. Dos laboratórios, né, que falava sobre laboratórios clínicos. Os laboratórios clínicos. Falava sobre os exames de análises clínicas, né, chamados EAC. Acontece que com essa nova resolução, a Anvisa, ela consolidou dentro da resolução, né, a execução de exames, eles chamam de exames, mas que de certa forma mais informal, nós denominamos também de testes rápidos, né, consolidou dentro da legislação, porque a gente viu agora com a pandemia da Covid, né, a necessidade de implementar dentro das farmácias, por exemplo, a execução dos testes rápidos para Covid. Além de outros testes, outros exames que já eram realizados nas farmácias, como aferição de pressão arterial, glicemia capilar, para ver quanto é que está lá de glicosezinha, para ver se está acima do permitido, abaixo. Isso já é permitido? Já era permitido, né? Há muito tempo. O que mudou é que, além desses testes que já eram realizados, hoje novos outros testes, né, novos exames também vão ser realizados. Agora, isso que a senhora falou, tudo é feito na presença do farmacêutico. Não é do balconista. Não é do balconista, tem que ser numa área separada, no consultório. Vai ser utilizado, não pode se utilizar testes laboratoriais remotos, né? Algum tipo de equipamento que precisa fazer alguma manipulação de amostra. Isso não pode. Okay. Por isso que a gente está bem consolidado a ideia de que são exames de triagem, não são de diagnóstico e não são exames de manipulação. Por que eu digo de manipulação? Não pode ser feito coleta de punção venosa. O que quer dizer isso? Coleta de sangue? Coleta de sangue, né? Igual como é feito em laboratório. Okay. Não vai ser feito análise de amostra de urina, isso não pode. de fezes, não. Em farmácias, não. Okay. Em farmácias, não. Basicamente, vão ser executados exames que necessitam, por exemplo,
né, de punção capilar. Né, são as gotinhas, Entendi. fura o dedinho, coloca geralmente em algum dispositivo, como E a farmácia testes deve mandar para um laboratório, então, não né? precisa. Não Não precisa. precisa. Porque esses exames, eles já vão ser exames já previamente autorizados também pela Anvisa, ok. já vem nas embalagens com a bula, toda a orientação de como executar, como interpretar o resultado, e o profissional farmacêutico ele vai executar, ler o resultado e emitir o laudo. Isso é feito na hora, doutor? Na hora. Na hora. Na hora. A exceção é que, se detectado alguma suspeita de alguma doença que seja de notificação compulsória, né, para o Ministério da Saúde, o profissional farmacêutico é o responsável por, naquele momento, entrar no sistema nacional e fazer a notificação, como foi o caso da Covid, Sim. em que a gente já realizava esses exames na farmácia, fazia a emissão de laudo e já fazia a notificação também em sistema nacional. Então, assim, basicamente hoje o que a legislação veio fazer foi formalizar, né, esses exames que já estavam sendo realizados. E facilitar A vida da população também. Que já está ali na farmácia e ali mesmo resolve, Sim. que a senhora disse que é feito na hora? Exatamente, na hora. Me diga uma coisa. Além dos exames só para complementar, Claro, Humberto, claro. Desculpa. além dos exames de punção capilar, também nasofaríngeo, né? Igual do Covid, né? Os testes do antígeno, que tem que entrar com suave e fazer a coleta nasofaríngea também. Doutora, me diga uma coisa. É uma curiosidade minha, Pode tá? perguntar, estou aqui para isso. É uma curiosidade minha. Doutora, eu sou um velhinho que toda semana, todo mês eu vou numa farmácia, entende? Nem que seja para ir lá no banco. Naqueles bancos lá automáticos que tem na Só farmácia. vai pouco, Eu que eu vou quase toda semana. Todo mês eu vou. Aí, doutora, eu chego lá e digo, mano, me diz uma coisa. Você tem, com receita, hein? Você tem esse remédio aqui? O camarada olha e diz assim, tem, mas olha, nós temos também o genérico. É muito mais barato. Mas não tem uma vez que eu apresente uma receita do médico que o camarada lá, em todas as farmácias que eu vou, essas que eu vou, que o camarada lá, e parece que ele já é instruído, ele já é preparado lá pela gerência. Olha, diz que tem o genérico. Doutora, me diga uma coisa, por que isso acontece? Por que o médico me passa um remédio e lá na farmácia, não é o farmacêutico, os farmacêuticos não fazem isso, é a turma ali do balcão. Essa história de... Eles, na sua opinião, a minha opinião eu já dei, eu acho que ele recebe algum incentivo para empurrar, tocar para frente o genérico, ou é porque realmente eles, em solidariedade à capacidade financeira do cliente, que o genérico é sempre mais barato. Mas eu não sei se acontece com a senhora ou com outras pessoas. Chega com a receita e o camarada quer empurrar o genérico. Então, Humberto, isso é muito relativo, porque muitas vezes, pelo fato dele não ser farmacêutico, ele vai usar essa expressão de que é um genérico, mas muitas vezes ele não é um medicamento genérico, ele pode ser um similar. Existem outras diferença genérica e similar, doutora, por favor. Existem outras categorias, né? A gente costuma dizer que o medicamento original, sim, né? Que é esse aqui o médico escreve lá. Que ele prescreve, normalmente ele tem um nome patenteado, tem um Rzinho registrado. Sim, sim. É um medicamento original. Ele foi um medicamento que foi desenvolvido pela indústria farmacêutica e eles denominaram, colocaram um nome lá. Ok. Né, para esse medicamento. Então a gente costuma chamar ele de ético ou de marca ou original. Okay. Né, são os medicamentos que deram início à comercialização daquela substância. E aí, com o tempo, né, as nossas leis em que foram criadas a Anvisa, medicamento genérico, etc., no Brasil foi autorizado, né, depois passados os períodos de patente, quebra de patente, etc., o artifício de que a gente pode produzir medicamentos genéricos, né? A indústria pode produzir medicamentos genéricos, desde que ela comprova que esse medicamento ele é a cópia fiel do medicamento original de marca. Okay. Cópia fiel, quando a gente fala em cópia fiel, é que
tem as mesmas substâncias, na mesma quantidade, mesma característica. O que vai diferenciar? Aquela indústria que está produzindo o genérico, ela não gastou para realizar os ensaios de desenvolvimento, ou seja, ela não criou o medicamento, sim. Então ela só vai produzir. Então, como ela vai produzir, os custos dela vão ser menores. Porque ela não vai embutir no custo a parte do desenvolvimento. Ser menor, doutor. Exatamente. E para que ele possa ser considerado genérico, a indústria precisa comprovar através de vários testes, né, de bioequivalência, biodisponibilidade, para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Ministério da Saúde, que ele realmente é igual, que ele é equivalente. Só depois que a Anvisa autoriza é que ele pode ser comercializado como genérico. Já o similar, o similar ele não é um medicamento genérico. Ele não tem a mesma fórmula. Às vezes ele tem alguma substância diferente, algum tipo de, eu vou dizer assim, coadjuvante na fórmula que não é igual ao medicamento original. Entendi. Só que, e com isso, ele também perde, né, um pouco daquela necessidade dos custos. Então, ele acaba sendo um medicamento mais barato. O similar, até bem poucos tempo atrás, alguns anos, ele não precisava comprovar que ele era igual ao medicamento original. Então, ele tinha um custo ainda menor. Então, a indústria, para consolidar a venda desses medicamentos, aproveitava para vender ele abaixo dos custos mesmo. Okay. Então, isso era vendido bastante. Hoje em dia, já existe uma lei que fala sobre os similares intercambiáveis. Que são isso? São aqueles similares que a indústria, de alguma forma, ela conseguiu comprovar através de testes de bioequivalência e biodisponibilidade que o medicamento tem a mesma eficácia que o medicamento original. E hoje, na legislação, o profissional responsável por fazer a intercambiabilidade, por exemplo, se você chega lá com a receitinha com o medicamento original e é oferecido o genérico, quem pode fazer isso é o farmacêutico. Boa, era isso que eu queria ouvir. Inclusive, então é por isso que eu, similar. Doutora Lona, quando eu chegar na farmácia, eu tô meio liso, aí eu digo, não, eu quero, ok, tem genérico mais barato? Tem, por favor. É esse o momento que ela entra em cena. Exatamente, porque ela tem que falar com a farmacêutica. Tem que explicar que é a mesma fórmula, que ele pode ser tomado principalmente porque assim, a população em si tem um medo, né? Eu não vou comprar genérico porque ele não vai produzir o mesmo efeito do original. E aí é nesse momento que o profissional farmacêutico consegue orientar e dizer, não, é a mesma fórmula, pode usar, é garantido. E, inclusive, até tirar suas dúvidas se aquele medicamento que foi oferecido como genérico era genérico mesmo. Sim, sim. Porque muitas vezes ele não é. Eu não sabia que tinha um tal do similar aí, olha, agora E o genérico, e o mais importante, que o genérico, ele vem na tarjazinha dele, da caixa, o G, a letra G grande. Olha aí, se não vier a letra G, ele não é genérico. Eu já sabia que a senhora balançou logo a cabeça dele, eu sabia. Agora me diga uma coisa. Aquela farmácia que eu fui lá no posto de gasolina, que só tem um camarada lá trabalhando, e que ele me disse, não, eu resolvo. Eu estou aqui há 200 anos, deixa comigo. Quando dizem para mim, no posto, lá no borracheiro, quando eu vou lá no borracheiro e o cara, eu digo, escuta, estava fazendo um barulho, aí ele, não, deixa comigo, eu já vou para outro. Porque esse pessoal do deixa comigo é um perigo. Me diga é complicado. Olha, eu vou lhe dizer, qualquer camarada aí, esses camaradas aí que resolvem, você apresenta um problema, por favor, se a senhora nunca testou o teste, aí olha, resolve isso aqui, que isso aqui também, qualquer coisa, o camarada diz, chá comigo. Não, eu já estou levando para outro. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se alguém chegar numa farmácia, no posto de gasolina, uma farmácia pequena, e só tiver um atendente, que é aquele que resolve tudo, é o chá comigo. É o chá comigo. Para quem a gente deve anunciar? Tem um número lá no conselho? Pode denunciar para o conselho de farmácia, a gente tem os nossos canais de comunicação, tanto a parte de
site, né? No site a gente tem um link, inclusive, um link que fala sobre denúncias, onde você pode garantir a sua o anonimato. O anonimato. Né? A gente confere isso para quem faz as denúncias. A gente só pede para que quem for fazer as denúncias tomar muito cuidado para, passar o máximo de informações também. E fazer com seriedade, né, doutora? Com certeza. Com seriedade. E porque, assim, na grande maioria das vezes, as denúncias são assim, tem uma farmácia no meu bairro, assim, assado, que está fazendo isso e isso é errado. Mas não diz qual é o nome da rua, o número, né, como ela é caracterizada. Hoje em dia, por que eu falo do site em si? No site você pode, inclusive, anexar fotos. Né? Então você pode anexar fotos do local, fotos da rua. Se tiver realizando algum procedimento inadequado, pode tirar foto e encaminhar também para a gente. O nosso site hoje é o crfam.org.br. Nós temos também os canais de comunicação, que é o nosso WhatsApp da recepção, que é o 98506-2821. Tá? E além dele, 98506-2821 e o próprio telefone também do setor da fiscalização, que é o 98443-3619. São os nossos principais canais de comunicação hoje. Muito bacana. Para denúncias. Humberto, por favor, avisa para a doutora Luana que aí no Japim, onde vocês estão agora, tem farmácia vendendo remédio tarja preta sem receita. Manda pra gente aí a localidade, tudinho que a gente já... A senhora acredita nisso? Olha? Acredito. A senhora sabe que tem farmácia que faz isso? Tem farmácias, e não só farmácias. Vendendo remédio tarja preta sem receita? Sim, mas, existe. Rapaz... Inclusive, assim, quando envolve a parte de medicamento sob controle especial, tarja preta, outros órgãos podem ser acionados além do Conselho de Farmácia. Eu acho que até a Polícia Federal deveria. Exatamente. Até a Polícia Federal. Polícia Federal e Vigilância Sanitária. Por quê? Esses medicamentos eles são enquadrados na Lei de Substâncias de Dependência Química e Física. Sim. Então, pode ser enquadrado como narcotráfico. Boa informação. Como droga, né? Muito boa. Como droga. Então, tráfico de drogas. Por isso que é importante a gente esclarecer para a população. Por que a senhora não tem lá no conselho um disque lá 120, alguma coisa, para denunciar as farmácias sem farmacêutico e clandestina? Acho que a senhora deveria ter, doutora. Né? Hã? É verdade. Mas pode ligar. Quando a senhora for para a reeleição, prometo que agora vai ter os 120 aqui para as denúncias, tá? Mas podem acionar a gente nesses números que é mais fácil também. Vocês têm uma comissão de blitz, de fiscalização, nós temos um termo de cooperação técnica com a Vigilância Sanitária do município de Manaus, né, desde 2018, com o objetivo justamente de diminuir o número de estabelecimentos denominados clandestinos ou irregulares, que não possuem registro. E eles existem, né, doutora? Clandestinos e irregulares. Exatamente. Eles existem, né? Existem. Sem aquela plaquinha que a senhora falou do conceito, existem. Então, lá. Sem os farmacêuticos, existem. Sem registro. Por isso que é importante. Entrou no estabelecimento, pergunta se tem farmacêutico. É a primeira pergunta, verifica, né, se tem alvará sanitário, se tem o registro do conselho. Porque você tem uma segurança maior. Uma segurança de que você está sendo atendido por pessoas sérias. Saúde, hein? É a tua saúde que eu estou falando aqui, né? Saúde. Pelo amor de Deus. Uma história, Humberto, você não vai... Eu já ia encerrar, não vou mais não. Mas agora você não... Vá, doutor. Você vai ouvir minha última história. Antes mesmo de pensar em fazer farmácia, né, meu pai, às vezes, tinha o costume também de ir na farmácia da feirinha. Lá da feirinha. Da feirinha. Então, ele ia muito na farmácia da feirinha. E, eu tô com uma dor aqui, uma dor ali. E, aplica um remédio aqui. O balconista, né? O injetável. E uma dessas vezes, ele chegou em casa com o braço super inchado, com muita dor. Ele logo não conseguia, depois da aplicação da Logo injeção. depois da aplicação. E ele não conseguia mexer o braço. Olha. Então, eu precisei levar meu pai ao pronto-socorro. Ele estava com abscesso. E precisou fazer drenagem. O médico teve que abrir e drenar. Abscesso é porque ficou tudo aqui, ficou, né, tudo inflamado e infeccionado. Porque era um medicamento que não era de aplicação no braço, mas sim no bumbum. Então, assim, olha o risco que a população acaba Quem sabe
o local correto é o farmacêutico. Pronto. Então, assim, Pronto. Não procure em estabelecimentos que você vá colocar a sua saúde em risco. Procure farmácias, drogarias, onde tem um profissional farmacêutico ali para chamar de seu farmacêutico. Quem avisa, farmacêutico é, né, doutora? Isso Né, aí. Quem avisa, farmacêutico é. Isso mesmo. Muito obrigada pela oportunidade. Eu lhe agradeço. Tem uma outra coisa sobre as farmácias que eu acho interessante, mas que isso aqui não tem. É só uma coisa que me chama a atenção. Agora a gente chega lá e vai, pega o remédio, entrega o remédio, é esse aqui, tá lá, bota na caixinha, bota lá o número do vendedor para a gente ir para o caixa, mas antes eles dizem: olha, as vitaminas hoje estão baratas, tá tudo aqui, olha, essa vitamina é boa para os velhinhos, eles fazem essa vitamina aqui, essa C, essa D, essa F, para o senhor, foi feita para o senhor está precisando? Eu digo, não, mano, acho que não, mas quando eu precisar eu já sei. Mas não tem uma vez que não ofereço a vitamina, que são os remédios sem receita, né? Sim, exatamente. Obrigada. Muito obrigado. A senhora é muito simpática. Obrigada. Acho que a senhora deve ser reeleita. Olha. Ok. Minha gente, por hoje é só. Começamos, tá? A semana já foi detonada no que tange a nós entregarmos boas informações para aqueles que assistem a Hora do H aqui no Portal Holanda. Boa semana para você, para mim, e a gente não vai parar, só se Deus quiser, de entregar para vocês as informações com a credibilidade necessária para aumentar a sua qualidade de vida. Até amanhã, gente. Manaus vai ganhar em breve um novo Hospital Pediátrico Rio Solimões da AP Vida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, AP Vida Notre Dame Intermédica.